Olá, e hoje quem está no comando do podcast sou eu, Thalita. Estamos no podcast da Prospecta On Imóveis, o Pode Prospectar. E hoje eu trago para vocês uma queridíssima do mercado imobiliário, a Vanessa Mello. Olá, bom dia. Bom dia, Vanessa. Obrigada, estou muito honrada de estar aqui com você hoje, Thalita, Que nesse legal. primeiro podcast, que seja um grande sucesso. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite. Nossa, enche meu coração de alegria estar te recebendo aqui. Meu também, tenho certeza. Hoje vamos falar de muitas coisas legais aqui do nosso ramo, mercado imobiliário, mas antes eu quero te conhecer, Vanessa, porque atrás de um CNPJ sempre tem um CPF muito forte. E eu quero saber um pouco mais de você, Vanessa. Então. Bom, eu sou Vanessa Mello, eu tenho 47 anos, sou do Rio de Janeiro, mas já sou manauara há 15. Nossa! Né? Então, assim, vim para ficar 2 anos, Thalita, principalmente. 2? E aí já estou há 15 anos. Sou mãe do Lucas, de 25 anos, 25 médico. anos? Caramba! Já é um médico, graças a Deus. E tem a Amanda, que tem 20 anos e está fazendo medicina veterinária. Olha! Sou casada há 27 anos com o meu maridão, Marcelo Dias. Bacana. E estou empreendendo aqui no Amazonas há todo esse tempo. Desde quando eu cheguei aqui, o meu primeiro empreendimento foi em Tabatinga, no interior do Amazonas. Nossa! Então é uma história muito louca que um dia eu ainda vou parar para eu te contar. Um café, quem sabe? Exatamente. E só que eu vou te dizer que foi uma transição muito importante na minha vida, foi quando as chaves viraram, né, para o empreendedorismo. Sempre tive uma alma empreendedora, mas eu nunca tinha empreendido, né, efetivamente, né? Sim. E aí várias questões aconteceram no Rio de Janeiro que me fizeram vir para o Amazonas. Nós pedimos, inclusive, queria mudar de carreira, eu queria mudar, pedi para o marido pede transferência, na época ele era militar, e a gente conseguiu vir para cá. E aí foi um grande momento de virada mesmo, né? Então começamos com uma transportadora na época, 15 anos, deu muito certo, mas trabalhava demais e eu estava perdendo a saúde já, né? Imagina. E depois, em 2014, veio o crédito imobiliário, que apareceu para mim, na verdade. Foi através de uma amiga na época. E eu não sabia nada, Thalita. Começando do zero de novo, não sabia para que lado ia o crédito imobiliário. Mas ali eu entendi que aquele negócio enchia os meus olhos. Por quê? Porque primeiro que eu estava trabalhando com o sonho da casa própria. O sonho das pessoas, Das pessoas, né? E ali eu vi que a gente podia ter um trabalho muito encantador, né? Então, nesse momento, eu me propus a aprender tudo sobre crédito imobiliário. Passei por diversos desafios, porque não é fácil, né? Então, você começar do zero, algum trabalho zero. E foi muito desafiador para mim, mas hoje eu não faria nada de diferente. Então, legal. Foi bem bacana. A gente ficou, desde desses 10 anos de mercado, a gente fez 10 anos esse ano, viu, Melo? 10 anos? E a gente Olha, vai fazer parabéns! Você vai participar da comemoração, com viu? certeza, adoro uma comemoração. A gente vai fazer porque a gente tem que honrar esses 10 anos, Sim. né? Então, assim, foram 10 anos de muito estudo, de muita entrega, muitas percepções do mercado imobiliário, assim. Eu vim da época que eu sempre trabalhei com treinamentos desde sempre, né? Desde quando eu iniciei a trajetória, eu sabia que eu precisava aprender muito. E no momento que eu aprendi, o que eu aprendi eu queria transbordar para os corretores, para as imobiliárias, e foi isso que eu fiz ao longo desses 10 anos. Então, assim, eu falo do crédito imobiliário com muito carinho, com muito amor. A gente percebe, sim, na maneira dos seus treinamentos, né? Tem o quê? Uns 5 anos que eu te conheço. Já trabalhamos ali na construtora Capital. Foi. E aprendi muito contigo nos seus treinamentos, a maneira, né, o carinho que você trata os corretores, os parceiros, assim, é nítido. Eu gosto de dizer que, assim, eu gosto de compartilhar conhecimento e honrar as pessoas, nossos parceiros, né? Então, assim, eu acho que as pessoas percebem essa verdade, né? E isso não é só meu, tá? Isso é da minha equipe inteira. Eu brinco que eu tenho a melhor equipe de crédito imobiliário do Amazonas. Com certeza. A mais rápida, a mais rápida, eu a mais tenho eficiente, certeza. a competente. Lógico, mas tem que ser, né? Tem que ser. Graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa mesmo, de verdade. Quem está entregando, hoje mesmo, nós estávamos conversando, ontem nós fomos terminar, nós fomos parar de madrugada. Hoje a gente trabalha de segunda a domingo, Thalita. Verdade. Assim, é algo surreal, né? Você acredita que em outros estados não tem essa demanda, assim, a demanda tão intensa como a gente... Dá horário de expediente, o pessoal encerra.
E aqui não, essa loucura, né? Que a gente começa, eu comecei fazendo plantão até às 7, depois às 9, depois às 10, E ontem sábado de madrugada. E domingo, ontem de madrugada a gente estava E ontem trabalhando. foi feriado aqui em Manaus, né? Sábado, domingo, ontem, assim, foi uma semana foi muito intenso, Muito graças intenso. a Deus. Graças a Deus. Show, Vanessa. Agora vamos falar um pouco mais de empreendedorismo. Eu queria que você falasse um pouco mais da Melocred. Então, como eu falo, né, empreendedorismo, para mim, eu sempre me senti muito empreendedora, sempre desde pequena, né? Então, sou formada em administração, Eu também. Então, a nossa área, A nossa área. Então, eu sei, na verdade, eu sempre quis ter ter uma empresa, e hoje nós temos o Grupo Melo. O Grupo Melo, hoje, ele é formado por 4 empresas. Duas de crédito imobiliário, que a Melo Crédito tem 10 anos. Nós temos o nosso ecossistema, que é o Coworking, Executive Coworking, que fica aqui no Viralves, né, Amazonas, Manaus. Legal. E, na verdade, o coworking ele veio para fazer com que esse ecossistema funcione, né? Então, a gente sabe que você com as pessoas certas, no ambiente certo, as coisas se conectam, os negócios fluem, né? Então, assim, o objetivo de criar o coworking foi isso. De eu ter um ecossistema funcionando ali no nosso mercado. E nós temos, a última aquisição que eu fiz foi uma franchise da Emive, que é a maior empresa de segurança eletrônica, né, da América Latina, que foi uma grande surpresa para mim. É uma empresa incrível, excelente, que está fazendo uma história em Manaus, né? Hoje Manaus é um caso de sucesso. E então, na verdade, são essas 4 empresas que formam o Grupo Melo hoje, né? Então, assim, empreender para mim é você fazer parte de uma engrenagem, sabe? Você poder gerar negócios, gerar empregos. Eu honro muito, eu brinco também, digo assim, eu não reclamo de pagar imposto, de verdade, sabe por quê? Porque eu sei que eu estou gerando emprego, eu estou gerando negócio, a economia está girando, porque eu também estou participando disso. Então, o que eles fazem com os impostos é outra história, né? Mas eu sei que eu estou fazendo o meu papel, eu estou gerando empregos dentro do Amazonas, isso me enche o coração de gratidão mesmo. E impactando várias vidas, né? Porque tem os funcionários, sim, tem os clientes que você aprova, porque exato, cada cliente ali aprovado é um sonho realizado, né? Com certeza. E você tem noção, chuta um número, quantos clientes você já aprovou o crédito imobiliário? Olha, eu vou te falar que eu não tenho esse número e na íntegra agora, de verdade, mas eu vou te falar que com certeza, nós já passamos aí de 7, 10 mil clientes nesse período. Eu fiz um levantamento antes do feriado, na terça-feira, e nós estamos fazendo um trabalho de nato digital, depois eu quero falar sobre isso também. Sim. Enfim, e a gente só de nato digital, para você ter uma noção, até a terça-feira, a gente já tinha feito 549 clientes nato digital. Olha só. E assim, isso é um marco. Tá, para a gente, que começou em 2022 esse processo nato digital, que eu acho que vale muito a pena a gente falar, sim, divulgar isso aqui, né, o quanto que isso vem beneficiando todo mundo, tanto a gente como correspondente, como a parte da imobiliária, a parte dos corretores, imobiliária em si, construtora, todo mundo sai ganhando. Celeridade no processo, né? E assim, eu fiquei muito feliz com esse número, sabe? Porque isso está nos dando um respaldo e uma visibilidade muito importante. Ai, legal. Ainda falando de empreendedorismo, me fala um pouco, eu vi que você faz palestras, me fala um pouco mais. Então, na verdade, é até engraçado, porque eu gosto de treinamentos, eu gosto de dar. Então, desde a época que eu trabalhava numa empresa de terceirização de mão de obra, eu inventava uma forma de fazer um treinamento. Então, assim, legal, porque é meu, de tratar com a pessoa, de treinar, de transbordar conhecimento. Isso sempre foi um perfil mesmo meu, né? E assim, de certo tempo, como eu te falei, no início do crédito imobiliário, eu não conhecia nada sobre crédito imobiliário. E eu, como empreendedora, eu tinha que criar uma forma, uma estratégia de trazer negócios para mim, certo? Então, para eu trazer, primeiro as pessoas tinham que perceber que eu tinha conhecimento. Então, tudo começou daí. E aí eu estudava muito para entender e passar de uma forma bem didática, mais prática, porque o nosso conteúdo é um conteúdo técnico, então é chato, né, ficar falando de forma técnica, de uma forma mecânica, né? Sim. Então, o que eu fazia? Eu criava treinamentos suaves com uma forma técnica e fazia o que eu amava, que eu amo dar treinamento, então aproveitava tudo isso, né? Então, por isso que começou a dar certo.
Aí eu comecei a perceber que as pessoas começaram a gostar, e quando eu comecei a fazer isso, as pessoas viram que, epa, pera, ela sabe. Então começavam a nos trazer negócios. Aí eu entendi que ali era uma estratégia que eu tinha que aproveitar. E foi assim que a gente foi sendo conhecido no mercado, foi galgando espaço. Hoje eu multiplico esse treinamento, hoje eu não consigo dar todos os treinamentos, mas hoje eu tenho o David, que é o nosso coordenador de relacionamento, que ele transborda esses treinamentos, que está sendo super bem recebido pelos parceiros também. É um querido. É um querido, é um né? querido. E aí, na verdade, ele está assim, tá dando um show também de treinamento com o pessoal. Então, assim, e eu agora, lógico, eu não consigo dar todos, né? Mas eu volta e meia eu não consigo, né? Meu coração bate mais forte. Aí eu tenho que ir lá. E também a parte das palestras, ela veio que meio que inerente, né? Como eu sou bem envolvida com a parte de empresários, associações de empresários, Sebrae, eu volta e meia me coloco à disposição para falar sobre empreendedorismo para mulheres empresárias também. Ai, que legal. Eu acho assim que a gente tem tantas dificuldades, algumas Sim. dificuldades, né? E a gente, não só as mulheres, os homens também, mas eu digo assim, como eu senti na pele, como é você iniciar um negócio do zero, que habilidades empreendedoras precisamos desenvolver, ter, quais os desafios que a gente encontra todos os dias. Então, eu senti vontade de compartilhar sobre isso. E aí foi acontecendo as palestras, entendeu? Então, esse eu faço de coração, vamos dizer assim. Ai, que legal, porque te dá autoridade, né? É um assunto que você tem autoridade para falar sobre ele, e as pessoas, né, acabam chegando mais próximo a você, se sentindo mais seguras também, Sim, né? sim. Legal, muito bom, Vanessa. E na verdade, assim, a única diferença, porque eu falo que a dificuldade que eu tive foi da transição do bendito presencial para o online, né? Então, esse eu tive. Então, na verdade, eu demorei um pouquinho para chegar no online. No online. E aí a pandemia nos deu aquela empurrada, né? Leve, agora imagina, vai. Né? Vai, nem que seja lá, né? Vai. E eu lembro que o meu primeiro treinamento online foi para a capital na época. E que era para falar sobre alguma coisa específica, eu não lembro, e eu estava tremendo horrores, mas eu fiz o treinamento online, foi o meu primeiro, foi na verdade ali. Então ali foi durante a pandemia. Foi o pontapé inicial. Foi ali. E ali eu tomei o gostinho, a gente foi se adaptando, foi vendo, e assim, hoje a gente está agora com um programa de treinamento que vai ser AD, a gente já vai lançar agora início de novembro. E vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Olha, quero saber depois mais. Vou contar. Que incrível, Vanessa. Mas agora eu quero muito, muito mesmo falar sobre 2 assuntos muito importantes para o nosso mercado. Sim. Primeiro, Amazonas Meu Lar. Isso. Bom, vamos lá. Esse programa, Thalita, assim, está movimentando todo o Amazonas, né? A gente está trabalhando horrores, literalmente, né? Porque veio uma demanda muito grande. Graças a Deus. Graças a Deus. Precisávamos, né? E, assim, o programa Amazonas Meu Lar, ele é um programa que foi concebido pelo governo do estado do Amazonas. Sim. Né, com a coordenação da CEDURB, né? E a execução, vou falar dos três locais, da SUAB, da UGPE e do SECT. Sim. Tá? Esse programa, ele está agindo com parceria com Minha Casa Minha Vida, que é o programa do governo federal. E aí hoje, qual é o benefício desse programa? Porque ele é bem amplo, a gente vai restringir aqui rapidinho, mas assim, o objetivo dele é juntar os subsídios, não só do Amazonas, do Amazonas Meu Lar, mas também juntar o do Minha Casa Minha Vida. Então, você potencializa subsídio e aí você consegue garantir com maior facilidade a compra do imóvel, né? Então, o objetivo do Amazonas Meu Lar foi ele dar oportunidade para famílias de baixa renda conseguir o sonho da casa própria, né? E não só conseguir o sonho da casa própria, mas também garantir a propriedade do imóvel. Ou seja, o imóvel vai estar regularizado e tudo mais, que isso já é um outro problema que também temos aqui na nossa região, né? E aí o que ocorre? Na verdade, o objetivo é promover que essas famílias, a renda familiar, ela vai variar de 20 mil a 35 mil. Tá? No mesmos moldes do teto do Minha Casa Minha Vida, né? Que é feito hoje. E aí, só que tem uma questão, né? Hoje, para participar do programa,
você precisa fazer um pré-cadastro lá no site do amazonasmeulara.am.gov.br. Sim. E aí a pessoa faz um pré-cadastro, com esse pré-cadastro ela vai ser eletiva ou não. Então, por exemplo, você entrando lá, o cliente que está interessado, quer fazer esse pré-cadastro, às vezes o corretor, é importante o corretor ajudar nesse pré-cadastro, porque muitas vezes o cliente não vai saber, então fica a dica aí para você, corretor, né? Fazer o quê? Faz o pré-cadastro do cliente, uma vez ele vai seguir para uma aprovação. Depois que essa aprovação for feita, ele vai ser chamado por uma entrevista. E lá no site ele vai ter que anexar documentos e tudo mais, ou seja, para provar por A mais B que ele está dentro das condições do programa, né? Lógico que vai ter suas prioridades, pessoas com comorbidades, enfim, são vários tipos de dependente, algum tipo de problema de saúde familiar, idosos, uma série de fatores que você vai incluindo nessas informações no site. Vanessa, uma dúvida. Para fazer esse pré-cadastro, primeiro eu tenho que ter já o apartamento, já está aprovado primeiro pela Melo Cred, claro, e já ter o número ali do meu apartamento ou da minha casa? Não, você não precisa. Não precisa. Primeiro é interessante até que faça logo o pré-cadastro, tá? Sim. Esse pré-cadastro, ele é isento do crédito imobiliário, tá? Então, primeiro vai lá no site, faz o pré-cadastro todo, anexa os documentos que precisam, são vários documentos, tem que deixar claro lá. E, em concomitante, pode fazer a parte do crédito imobiliário, tá? Só que, assim, no momento em que for chamado para fazer essa entrevista, o cliente tem um prazo determinado que tem que ir lá para fazer essa entrevista. Se não for, cai o processo dele, tem que refazer. E aí, o que acontece? Uma coisa anda com a outra, né? Porque esse Amazonas Meu Lar, ele é mais para ajudar na entrada do imóvel. Se não tiver o financiamento aprovado, não vai adiantar nada. Não então, adianta. Uma coisa tem que andar junto com a outra. Porém, é possível fazer separado. Então, fica a dica. Procurar a Prospecta On Imóveis, temos corretores credenciados, trabalhamos aqui em parceria com a Melo Cred, então vamos aprovar, para quem está assistindo, vamos aprovar o seu crédito em parceria e cadastrar você também no Amazonas Meu Lar. Exatamente. Agora eu quero saber sobre o programa Minha Casa e Minha Vida, porque ainda existe dúvidas, né? Me fala brevemente. Isso. O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa que ele tem uma extensão federal, né? E ele tem os subsídios também que são dados hoje. Então, hoje nós estamos em reserva tranquilamente para empreendimentos, né? Quando a gente fala de imóvel usado, a gente tem umas restrições acontecendo nesse momento, porém, para empreendimento está bem tranquilo. Então, você pode, como eu falei no Amazonas Meu Lar, você pode estar juntando, complementando, melhor dizendo, você pode estar complementando e potencializar a compra da casa própria. Lógico, o mesmo processo, o importante diferencial do Minha Casa Minha Vida hoje é a inclusão de dependentes, né? A inclusão de 3 anos, quando você tem a parte dos recursos de FGTS, onde você tem as 36 contribuições, então você consegue ter uma redução de taxa de juros aí. E hoje em dia, a melhor condição que hoje nós temos para a compra da casa própria são para os clientes que estão no Minha Casa Minha Vida, que são rendas até R$8 mil, né? E que são tabelados até 350 mil o valor de imóvel. Com a taxa de juros mais atrativa. Muito mais atrativa, exatamente. Então, nem todos os clientes hoje, eles conseguem fazer, por exemplo, se o cliente, ele sim, e tem um subsídio, né? O subsídio até os 4.500, a pessoa tem um subsídio ainda do governo. Quanto menor valor de renda, maior o subsídio. Então, por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, ou seja, muito importante o corretor conhecer conhecer as regras de Minha Casa Minha Vida, não dá para a gente explicar tudo aqui agora, mas a Melo Crédito está aí sempre à disposição, fazendo treinamento para vocês sobre regras de uso de FGTS, regras de Minha Casa Minha Vida, regras de SBPE. Outro treinamento que nós temos também é sobre a parte de como você fechar vendas usando a simulação de crédito, Caixa Econômica. Então, ou seja, esse é muito importante e fundamental que todo o Amazonas, todos os corretores possam estar cientes de como funciona esse programa, né? Ele muda
a nossa sistemática. Se você conhecer, você assessora bem o cliente e ele consegue comprar a casa própria. Show, bacana. E como diz aquele ditado, né? Quem compra terra nunca erra. É o melhor investimento da vida, é investir em imóveis. É verdade. E olha, assim, a gente tem um potencial aqui muito grande no Amazonas, viu, Thalita? Se a gente for olhar aí em outras regiões do Brasil, o Amazonas está se destacando muito, muito mesmo. Principalmente as empresas. Você pode ver que as construtoras estão vindo para cá. Todas, né? Grandes construtoras e que estão investindo muito forte no Amazonas, principalmente em Manaus, né? E quando a gente fala sobre... eu quero fazer até vamos dizer assim, um clamor, né? Nossos interiores precisam de investimento de construção, né? Nossos interiores precisam. Eu sei que a logística é difícil, mas a gente tem um público enorme esperando uma atuação. E o Minha Casa Minha Vida nos interiores faria toda a diferença. Ó, já fica a dica aí para as grandes construtoras. Olhem para os interiores. Exato. E eu vou dizer mais. Agora eu vou dar uma dica de ouro aqui. Pequenos construtores, que vocês sabem que já tem know-how de construção, tá? Constroem casas, residências, deem um próximo passo, procure a gente, procure a Melo Crédito, pode me procurar, para que a gente possa te apresentar o apoio à produção, que é o quê? Você começar a fazer empreendimentos. E eu quero desafiar você, construtor, que está aí hoje fazendo em Manaus, aí para o interior. E eu vou junto com você para fazer os empreendimentos no interior acontecer. Eu tenho certeza que vai dar certo. E eu vou junto também para vender. Isso! Gente, a gente precisa. Os interiores estão aí, a gente sabe que a economia dos interiores precisa acontecer e a gente sabe que a construção civil é que faz essa roda girar, né? Então tá aqui eu fazendo financiamento, tá aqui Thalita vendendo e você, construtor, comece, pense no interior com carinho. Então, Thalita, deixa eu te falar sobre o Nato Digital. A Melo Crédito foi pioneira aqui no Amazonas, né? Nós fomos o primeiro correspondente bancário a emitir um contrato Nato Digital. E o Nato Digital é quando o processo começa do zero digital na Caixa Econômica, desde os formulários até a assinatura do contrato, o registro do contrato. E aí o que nós fizemos? Nós, logicamente, depois de todo esse tempo, a gente já emite Nato Digital desde novembro de 2022. E o nosso último número foi que mais de 540 contratos emitidos na Nato Digital. E aí a gente quer compartilhar agora com todos os demais correspondentes, e não só os correspondentes, mas corretores, construtoras que queiram implantar no seu negócio e queiram potencializar o processo Nato Digital. Então a gente está lançando um treinamento agora início de novembro para poder passar na prática como vai funcionar o processo Nato Digital. Então, a gente vai fazer esse treinamento. A gente está lançando agora nesse próxima semana. E eu quero te convidar para participar com a gente também. E convidar todos vocês que precisam conhecer sobre o Nato Digital, sabendo quanto que ele acelera o nosso processo para todas as partes. Então, eu quero te convidar a participar com a gente do nosso treinamento de Nato Digital, tá bom? Tá aí o convite para vocês. Bacana, Vanessa. Nossa, que papo gostoso. Que honra te receber aqui no Pode Prospectar. Adorei mesmo. Obrigada. Quando tudo precisar, pode contar comigo. Você é uma querida. Você também. Obrigada, Vanessa. E assim, encerramos mais um podcast da Prospecta On Imóveis. E você, gostou? Então deixa seu like, comente. Coloca aqui, tem dúvidas? Querem saber mais sobre algum assunto? Coloca aqui embaixo. Beijo, tchau!